Começar. Senhor, muito obrigado por mais um dia do Senhor, Pai, onde a gente pôde ser alimentado da Tua Palavra, Pai. Alimento sólido, alimento robusto que nos dá força para continuar, Pai. E que nesse momento a gente possa, durante o estudo da nossa confissão, ter também nossa alma renovada, ter nossa segurança da nossa fé fortalecida, Pai. Entender que é a Tua mão que nos segura fortemente e que, apesar da gente ter que trabalhar, não é o nosso esforço que conquista o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia, e que a gente possa descansar em Ti. Nos guia nesse momento, fala aos nossos corações, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma revisão rápida do que a gente tratou até aqui, que hoje seria basicamente só a conclusão. Tem alguns irmãos que não tiveram aqui semana passada e também, semana retrasada, e como já tem um tempo, então só para a gente voltar e lembrar do que a gente está tratando, é a última sessão, né, do capítulo 18, e eu vou ler rapidinho, né, essa sessão, onde ela fala da perda da certeza da salvação, não a perda da salvação, mas essa perda dessa segurança que às vezes o crente pode enfrentar, né, no seu caminho, no seu caminhar. A seção 4 diz: por diversos modos podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza da salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio delas eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. E aí a gente viu que a confissão de fé aqui coloca muito acertadamente 4 principais pontos, né, começando aí essa sessão, que podem causar essa perda da segurança, né? O primeiro é a negligência na conservação da certeza, ali baseada no Salmo 32, 3 e 4, né, que a fé enfraquece quando não é nutrida. E até tentando, só para a gente relembrar, eu estava tentando pensar alguma metáfora que de repente pudesse ilustrar isso muito bem. Eu estava pensando de uma casa. Eu moro num apartamento que a rua na frente é muito movimentada, então a varanda, se eu deixar a porta aberta, é poeira pra caramba, e a varanda está sempre suja. A gente voltou agora de uns dias fora, foi pisar lá, estava tudo sujo, poeira pra caramba. E a gente, se for pensar assim, digamos que a nossa vida é uma casa, né? A gente tem lá o quarto, a sala, e muitas vezes a gente está limpando muito bem uma área, outra, fazendo a nossa oração, às vezes fazendo a leitura, mas não está confessando algum pecado, a gente deixa que algum pecado, e é essa sujeira, né, que de repente naquele cômodo vai acumulando, e conforme você entrou naquele cômodo e andou para o resto da casa, não tem jeito, aquela sujeira vai se espalhar pelo resto da casa, vai atrapalhar a sua comunhão com Deus, vai atrapalhar com que a sua certeza de salvação esteja segura. Então, quando a gente deixa de nutrir, né, a nossa fé, seja através da oração, a confissão do pecado, a leitura da palavra, essa sujeira vai se espalhando pela casa, e essa comunhão com Deus pode ser abalada, e essa certeza, essa segurança da nossa salvação pode ser enfraquecida, né? Ou um pecado que fere a consciência de Deus diretamente, onde a gente tem o exemplo, um pecado que obscurece a comunhão, né? Fere a nossa consciência e obscurece a comunhão com Deus. A gente tem o exemplo de Pedro e do próprio Davi, né, que a gente leu na semana passada. E aí, usando essa metáfora de novo, aí não seria aquela sujeira que vai se acumulando, mas você fez uma macarronada ali e foi pegar para levar da cozinha para a sala, e por um descuido, uma negligência sua, uma falta de atenção, você tropeçou, caiu aquela macarronada, sujou a casa inteira. É esse pecado, digamos, especial, que por algum descuido seu, por alguma negligência sua, um pecado que feriu diretamente a consciência e sujou totalmente ali, naquele momento, a sua comunhão com Deus, sujou, e você tem que realmente fazer como Davi e como Pedro fez também, e se retirar, pedir perdão, colocar o rosto ao chão, né?
no pó e se humilhar diante de Deus. Também cai o ceder a tentações fortes e repentinas, né? Que é o exemplo, na verdade, eu misturei um pouco os dois, desculpa aí, que é ceder às tentações fortes e repentinas, que é o caso de Caim, né? O pecado que fere a consciência, às vezes, é aquele pecado que muitas vezes a gente está lutando, está recorrentemente batalhando contra ele, mas por algum momento a gente cai, e ali a nossa consciência fica ferida, e a gente perde a comunhão com Deus, porque a gente não se sente capaz, a gente acha que a gente depende dos nossos esforços, e por a gente ter, de repente, naquela luta contra o pecado, aquela luta de sangue contra o pecado, e a gente caiu mais uma vez naquele pecado, a gente fala, caramba, eu não sou merecedor da graça da salvação. Então esse seria o pecado que fere a consciência, e ceder às tentações, aí sim, desculpa, Pedro, Davi, aquela sujeira que a gente faz de uma vez e a gente precisa botar o rosto ao pó, né? E por último, que aí a gente tem um exemplo, por exemplo, de Jó, né? Que é Deus retirar a luz do seu rosto. São períodos de trevas, onde Deus utiliza para ensinar a nossa dependência dele. Aí é por motivo de soberania divina, aquele momento em que Deus resolve virar o seu rosto de nós, né? E deixar com que a gente passe pelo vale da sombra e da morte, para que a gente entenda ou até por algumas circunstâncias que a gente não vai entender, Deus prova a nossa fé através daquele momento, né? E aí a nossa confissão de fé também falam desses sinais da graça ainda presente, né? Que são sinais da graça que ainda se mantém ali na vida do verdadeiro crente, mesmo que passando por esse período da noite, né? Da noite escura. E o primeiro é que a semente de Deus ainda permanece. A gente levantou aqui 4 pontos que podem ser tratados como semente de Deus, né? Seria um subponto dentro desse ponto, que a semente de Deus é a presença do Espírito Santo na vida do crente, é essa nova vida, e é o poder da palavra e a garantia da perseverança. Então, a semente de Deus, né, que permanece na vida do verdadeiro crente, é primeiro aquela nova vida. Então, quando o crente você vem caminhando e você vê que você vai progredindo na fé, isso de certa forma é a semente de Deus que foi colocada ali, e o crente, quando está passando por essa noite escura da alma, pode parar, mesmo que muitas vezes com a visão obscura, e ver o quanto ele já caminhou, ver quanto Deus já operou na vida dele até trazer ele até ali. Então isso aí é a semente de Deus que permanece ali, né? O poder da palavra e a garantia ali, né, do Espírito Santo também são, que a gente usou até o Matthew Henry comentando, né, e o versículo de 1 João 3,9, onde ele diz: a semente de Deus, que é a palavra e o Espírito, permanece no crente e impede dele de cair num estado de pecado contínuo e deliberado, né? Então essa é a certeza da nova vida, que por mais que ele esteja passando por aquela noite escura da alma, ele não se larga no pecado, ele não entra num estado contínuo de pecado deliberado, né, contra Deus. Segundo, que a vida da fé não é extinta, ou seja, por mais que ele esteja passando por aquele momento, ele não abandona e ele recorre aos meios de graça, né, de Deus, e também aos meios comuns que Deus deu para fortalecer a nossa fé, como oração, leitura da palavra, o convívio, né, a vinda aos cultos do dia do Senhor. Então a vida de fé não é extinta, mesmo de repente temporariamente, mas ele retorna aquilo, porque a gente tem o exemplo dos discípulos, né, quando Cristo dá aquela palavra dura a eles, e eles se veem ali abalados, muitos deixam ali, muitos saem, e Cristo se dirige aos discípulos: e vocês não vão também? E os discípulos falam: aonde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E a mesma coisa com o crente, por mais que ele às vezes possa pensar que Deus virou o rosto a ele, que ele está naquele momento de pecado, de aflição, lutando contra um pecado específico, ele não abandona, porque ele sabe que não vai vir de outro lugar, senão do próprio Deus. Aquela semente continua nele, né? A vida de fé não é extinta no verdadeiro crente, e por isso a segurança da salvação pode ser mantida. E em terceiro lugar, o amor por Cristo e pelos irmãos continua presente. Esse amor, a vontade de estar próximos aos irmãos, a vontade de ouvir, como o pastor falou hoje, o conselho do irmão, ouvir o irmão vir em amor e falar: ó, isso aqui você não está caminhando corretamente, ou isso aqui você está precisando de alguma ajuda. Ele não
se afaste daquilo, ele não rejeita aquela ajuda, ele não rejeita a comunhão dos santos. Ele permanece ali por mais que ele esteja passando por um momento difícil, por mais que ele esteja lutando contra um pecado, por mais que ele esteja ali num momento difícil da caminhada de fé dele, a convivência com os santos ela não é extinta. E o quarto e último ponto, que os sinais da graça ainda são presentes na vida de um crente, que ele não é um ímpio, né? É a sinceridade de coração e a consciência do dever. O crente genuíno nunca abandona a fé. Ele, por mais que ele saiba que aquilo é uma provação, é um pecado que ele tem, que ele precisa lutar, ele não vai abandonar, ele vai permanecer até o fim, porque Filipenses 1,6, que está até ali como um outro, né, que o Deus que começou a boa obra vai terminar, porque ele não é sustentado pela sua própria força, pela sua própria fé, mas Deus deixa aqueles sinais de graça ali para mostrar que ele é verdadeiramente dele e faz com que ele caminhe e não caia num desespero absoluto, como diz a nossa confissão de fé, né? Então, esses também são os 4 pontos dos sinais da graça ainda presentes na vida de um crente, né? E aí eu até retomar aqui uma citação de Thomas Watson, que a gente fez na última aula: o crente pode perder a alegria da sua salvação, mas nunca a própria salvação. Como o sol pode estar coberto por nuvens e ainda assim continuar brilhando, assim também o crente pode sentir a ausência do favor de Deus e, no entanto, estar seguro nele. Então, o crente pode sentir essa ausência do favor de Deus, ele pode sentir também o peso do seu pecado, ele pode sentir várias coisas, mas a certeza da fé, essa certeza de que Deus é por ele, isso não se esvai, porque isso não é dele mesmo, é um dom de Deus. E é uma fé diferente do que o mundo diz como fé, né? Que a gente vê aí o mundo dizendo como fé é acreditar em alguma coisa vazia, acreditar em alguma promessa, acreditar que algo vai dar certo, enquanto a fé do crente é uma certeza, é a certeza do agir de Deus, é a certeza das promessas de Deus. Ele não tem uma fé no nada ou numa fé vazia, uma fé na palavra e na aliança que Deus fez com o seu povo, né? E aí a gente caminha, isso não está diretamente explícito, né, ali na confissão de fé, mas são 4 meios, né? Pode passar. São 4 meios que a gente pode extrair dessa sessão da confissão de fé, pelos quais Deus utiliza, né, para restaurar a segurança da salvação. E eles são o arrependimento sincero, o retorno à palavra e à oração, a disciplina e o pastoreio da igreja e a participação nos sacramentos. Então, a gente tem aí, né, que o arrependimento sincero, se alguém puder abrir, bastante conhecido, né, Salmos 51, 10 a 12, e puder ler, que é o Deus renovando o coração dos contritos. Então aí você vê o exemplo de Davi, né, com Batseba, como o coração dele realmente estava contrito e estava entregue ali a Deus, né, pedindo, solicitando a Deus para que renovasse aquilo. E aí o pastor citou Jonathan Edwards, e eu lembrei de uma frase que não foi uma citação direta que eu vi dele, foi algum livro que ele fala que muitas vezes a gente tem que se arrepender do nosso arrependimento, porque ele ainda assim é manchado pelo pecado, né? Que muitas vezes a gente se arrepende até pelos motivos errados, e a gente tem que se arrepender do nosso arrependimento. Às vezes a gente se arrepende só por medo da punição, às vezes a gente se arrepende só por medo da consequência daquele pecado, enquanto o arrependimento sincero, ele está disposto a se entregar à disciplina de Deus, ele está disposto a receber a consequência daquilo que ele fez de errado, e ele está disposto a passar por aquilo para ter de novo a comunhão com Deus, como Davi fez. Ele se colocou ao pó, se vestiu com panos de saco, aguentou a consequência do pecado dele, que foi a morte do filho, e passou por aquilo e teve a comunhão dele restaurada com Deus, porque o coração dele estava verdadeiramente contrito ali, verdadeiramente quebrantado diante de Deus. Outro meio, né, que Deus utiliza, você vê que são meio que contrapontos do primeiro ponto, né, do porquê que a gente abandona a fé. Então, a maneira que a gente abandona a fé, não, mas a maneira que faz com que a gente perca essa certeza da salvação, a maneira que faz com que a gente perca essa segurança, é exatamente o remédio oposto, que vai fazer com que a gente consiga de volta essa segurança, né? Deus utiliza esses meios, digamos, comuns para que a gente
restaura essa segurança. A gente tem o arrependimento sincero. E o segundo ponto, se um ponto lá na frente foi o abandono da palavra e a oração, um meio de restaurar essa certeza é o retorno à palavra e à oração. Se alguém puder ler Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então você vê o retorno à palavra e à oração. Se o abandono da palavra e da oração pode trazer esse desespero ao nosso coração, essa falta da segurança da nossa salvação, um medo, uma ansiedade pelo amanhã, o retorno à palavra e à oração, pelo contrário, ela tem o efeito de bálsamo, de restaurar essa nossa segurança, da gente apreender aquela verdade e trazer ao nosso coração, caramba, fugiu a referência, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, se alguém puder, Lamentações, né? Então, o retorno à palavra é aquilo que vai trazer a esperança, o retorno às promessas de Deus e, é claro, a oração, que é se conformar à vontade de Deus. A gente está ali colocando a nossa vontade, derramando o nosso coração diante de Deus, mas para que Deus adeque o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento à vontade dEle, porque a gente peca de todas as maneiras, né? Muitas vezes o nosso pecado não é em atos, é em sentimento, algo que a gente sentiu que não se adequa à palavra de Deus, às vezes é em pensamento, algo que a gente pensou que não deveria pensar, e quando a gente submete os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos atos à palavra de Deus, a gente coloca eles em oração e faz com que Deus conforme, né? A gente coloque e deixa que Deus conforme tudo isso, a palavra, a vontade e os mandamentos dele, né? Esse seria o segundo ponto, o segundo meio pelo qual Deus restaura essa segurança, né? Que é o retorno à palavra e à oração. E a disciplina e pastoreio da igreja seria outro ponto, está em Hebreus 12, 11, se alguém puder ler. É isso, né? Se por um lado a gente tem, muitas vezes o crente perde aquela segurança, aquela certeza da salvação por ceder a tentações fortes e repentinas, a gente tem o convívio dos irmãos, a disciplina e o pastoreio da igreja para restaurar isso, para trazer o crente de volta, colocar o crente sob disciplina ou simplesmente sobre um pastoreio, sobre um conselho da igreja, para que ele possa ser restaurado, essa certeza da salvação dele, que ele possa ser restaurado à comunhão com Deus, né? Então essa comunhão fortalece o crente. Não existe, hoje em dia, você vê principalmente na internet, né? As pessoas falando, eu sou a igreja, como se ele pudesse ser a igreja sozinho. Você vê esse pensamento, que ele é a igreja sozinho, ele não precisa de outros irmãos para caminhar. Enquanto a gente vê pela palavra de Deus, que é totalmente o contrário, que Deus trata com o seu povo, né? Por intermédio do seu povo, Deus traz a palavra através de um ministro ordenado para tratar o coração da igreja. Então, a disciplina e o pastoreio da igreja, essa comunhão com o corpo de Cristo, é o que vai fortalecer o crente a ter essa certeza da salvação de novo. Vai ser o que vai fazer ele caminhar. Por isso que o crente não pode nunca caminhar sozinho. O crente tem que estar inserido no convívio da igreja, o crente tem que estar presente no dia do Senhor, o crente tem que estar disposto a receber orientação, pastoreio, disciplina, porque isso é um dos meios pelo qual Deus traz de volta essa segurança, essa certeza da salvação àquele que está passando por um momento difícil de desespero, né? E o quarto e último ponto, né? O quarto e último meio pelo qual Deus restaura a segurança da salvação é a participação nos sacramentos também. Se alguém puder ler 1 Coríntios 11, 26 a 29... Aí você vê que a participação nos sacramentos, principalmente na ceia do Senhor, ela traz consigo toda uma profundidade
onde faz com que o crente se reexamine ali, né? Então o crente tem que, no momento da participação do sacramento, ele tem que colocar os pecados deles diante de Deus, pedir perdão, examinar o seu coração, então só esse momento prévio à participação do sacramento já faz com que o crente retorne àquele momento de arrependimento, faz com que o crente retorne, recorra a Deus, a oração. Tem que ser algo sincero. É um meio também de graça pelo qual Deus está alimentando ali, né? Demonstra a alimentação, o alimento que Deus dá ao seu povo através do seu próprio corpo, seu próprio sangue, o sacrifício de Cristo. Então é um lembrete visível da graça de Deus, que faz com que o crente lembre do sacrifício de Cristo, lembre das promessas de Deus, faz com que o crente tenha que se voltar ao seu coração, fechar em si mesmo e examinar o seu coração, colocar diante de Deus. Colocar os seus pecados, né? Confessar os seus pecados diante de Deus. Então a participação do sacramento, se ela não for interrompida pela disciplina, ela é um meio pelo qual Deus utiliza para que o seu povo tenha a segurança da salvação, porque ali está a obra toda de Cristo, né? Demonstrada diante do crente, todas as promessas de Cristo expostas diante do crente. O crente precisa daquele momento de introspecção, confessar seus pecados. Então é algo completo, que faz com que o crente pare e reveja tudo aquilo, que por mais que ele esteja passando por uma noite escura da alma, que por mais que ele esteja lutando contra os pecados, ele tem que se colocar ali e na dependência de Deus, e ver que Deus fez tudo do princípio ao fim, que Deus tem as promessas para a vida dele, se ele for um verdadeiro cristão e passou por todos aqueles outros pontos, e que ele precisa se arrepender para poder estar de volta, né? Para poder ter essa restauração da segurança da salvação. Então seriam 4 meios, né, pelo qual Deus utiliza, né, para restaurar a nossa salvação. E botando uma outra citação de Jonathan Edwards, essa tirada de Afeições Religiosas também, como o pastor citou hoje: a alma regenerada pode sentir-se abandonada em trevas, mas nunca estará sem uma centelha da graça de Deus. A operação do Espírito Santo não pode ser anulada. Então, se um crente é verdadeiro, a gente viu ali, são os sinais que o Espírito Santo deu da regeneração dele. Ele vai ser contínuo, mesmo no momento da noite escura, mesmo no momento em que ele cair num pecado, mesmo que seja ali um pecado grave, no momento que ele está lutando contra um pecado específico, aquela fagulha, aquela semente de Deus vai ser demonstrada, aquilo não vai ser anulado, e ele vai estar disposto a passar pelo que for para ter essa comunhão restaurada, né? E o Charles Hodge também, na sua sistemática, ele diz: a certeza da salvação pode ser enfraquecida por negligência espiritual e tentações. No entanto, o crente nunca é totalmente abandonado, pois a graça de Deus opera continuamente em sua alma para restaurá-la no tempo apropriado. Então, dessa sessão toda, o que a gente pode, digamos, ela é uma sessão bem prática, mas o que a gente pode tirar ali de mais prático, ou de conclusão, né, de aplicação para a nossa vida? Primeiro, que o crente nunca perde completamente a graça. O crente não perde a salvação, como falou a sessão anterior. Ele simplesmente pode cair num estado ali de insegurança em relação à sua fé, mas Deus preserva a semente da nova vida dele, né? Que a certeza da salvação pode ser abalada por pecado, tentações ou pela própria providência de Deus. Em inglês tem uma expressão, eu não sei como é que é em português, que é dark providence, que seria aquela providência amarga de Deus, onde Deus utiliza para tratar a vida do crente, tratar a vida da igreja, onde ele passa por provações para que ele seja peneirado, né? E a gente leu, se eu não me engano, na aula anterior, quando Cristo fala que rogou por Pedro para que a fé dele não desfaleça, porque Satanás pediu a vida dele para peneirar ali a vida dele, né? Então você vê que Cristo intercedeu. Então Pedro não ia cair, Cristo foi quem manteve a fé dele, Cristo rogou pela fé dele, mas ele passou por aquele momento de incerteza da fé quando ele negou a Cristo, né? Então o mais importante é que esta certeza, em vez de encorajar os crentes a se entregarem ao pecado, deve nos encorajar a buscar a vigorosa santidade. Então, quando a gente vê essa certeza, a gente não deve levar ela de forma leviana, mas sim, como a gente sabe, a gente não perde a salvação, e isso encoraja a gente a viver uma vida mais santa, uma vida mais de acordo com as leis de Deus, com a vontade de Deus, com os mandamentos. Aqueles que se gabam de sua certeza
e ainda assim podem praticar deliberadamente o pecado, são apenas fingidores vãos. A verdadeira segurança não pode ser alcançada ou preservada sem andar perto de Deus em todos os seus mandamentos e ordenanças irrepreensíveis. Devemos julgar a tendência da segurança da salvação pelo que os apóstolos de Nosso Senhor disseram a respeito dela, e eles uniformemente a aprimoram como um motivo para a santidade. Como está lá em Romanos 8, né? 11 a 14, eu acho que a gente já leu, né? Acho que a gente já leu, eu vou pular. Ou 1 Coríntios 15, 58, se alguém puder abrir. E outro, se quiser já ir adiantando, 1 João 3, 2 e 3. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E 1 João 3, 2 e 3. Então, a nossa esperança aí, a nossa vida de santidade, né? E essa sessão serve como alerta, né, da gente parar e se examinar, porque essas promessas são para os verdadeiros crentes. Então, a gente como verdadeiro crente, se a gente está vivendo um momento difícil, a gente enxerga essas sementes de Deus em nossa vida, a gente enxerga esse tratar de Deus. Se a gente, eu acredito que todos aqui já experimentaram viver algum momento similar a isso, onde a segurança da salvação ali fica meio abalada, a gente enxergou, como é que a gente enxergou o tratar de Deus nesse período, ou se a gente está passando por um momento assim, a gente está vendo isso, ou a gente está se enganando dizendo que somos cristãos, ou a gente vê o trabalho de Deus, a nossa vontade de, se for necessário, passar pela disciplina, passar pela peneira de Deus, passar pelo que Jó passou, passar pelo que Davi passou, devido a erros e pecados deles, ou não, pela simples providência de Deus, né? Porque a confissão também diz, né, que no tempo próprio o Espírito Santo usa de todos os meios à disposição dele para nos apoiar e nos manter acima da linha do desespero absoluto. Essa tem sido uma doutrina querida pelo povo de Deus desde os tempos antigos. E essa é a promessa por Deus que foi feita a Isaías e Jeremias, por exemplo. Se alguém puder abrir aí, Isaías 54, 7 e 10. Jeremias 32:40, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então você vê que, seja por pecado nosso, seja por a providência de Deus, Ele pode ali por algum momento virar a face a nós, mas como as promessas dele dizem, é nisso que a fé dos crentes, dos verdadeiros crentes, está afirmada, né? Com grande misericórdia Ele acolhe os verdadeiros crentes. A misericórdia dele não se apartará de nós, a fidelidade dele é com a aliança dele que ele já fez, e a aliança que ele fez é de sempre nos fazer o bem. Então o temor dele está no coração dos verdadeiros crentes. Aqueles que são verdadeiros crentes, nesses momentos da noite escura da alma, vão ter isso trazido de volta à sua memória, vão ter isso no seu coração, não vão
se deixar totalmente ser levado pelo pecado, não vão se deixar totalmente ser levado pelo desespero, porque a semente de Deus permanece neles. E você vê isso até entre os salmistas, né? Como Salmos 22:1, onde o salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu... Desculpa, por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Onde o salmista ali ele está clamando a Deus, porque o sentimento dele é que Deus não está escutando ele, que Deus não está vendo ele. Mas Miqueias, se alguém puder ler aí, Miqueias 7, de 7 a 9, ele volta, né, o verdadeiro crente, por mais que com essa perplexidade, igual do salmista ali no Salmo 22, pergunta por que Deus desamparou, por que se acha longe a salvação, sinta ali um abandono de Deus, ele volta ali para Miqueias 7, 7 e 9. Essa palavra de consolo sempre volta no coração do verdadeiro crente. Miqueias 7, 7 a 9, se alguém puder ler. Aí você vê o coração, né, colocado do verdadeiro crente. O Miqueias está aí diante da corrupção de Israel, né, se colocando diante do Senhor e diante do povo, disposto a sofrer a ira do Senhor pelos seus pecados, mas sabendo que a esperança dele está em Deus. Ele está disposto ali a sofrer aquilo, mas ele sabe que não tem mais para onde ir, senão para o próprio Deus, a única salvação que ele tem, né? Seja qual for o estado em que estivermos, que a nossa confissão seja sempre, mesmo em nossas mais profundas trevas, Deus nunca irá nos abandonar. A esperança é o sopro de vida do cristianismo. Deus é aquele que nos deu a luz do mundo. Mesmo em nossos dias mais sombrios, confiemos que Ele irá brilhar a luz de seu evangelho em nossa vida, em resposta às nossas orações e às orações de todos os seus filhos queridos. 2 Coríntios 4, 8 a 10. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, seria isso, essa sessão, né? Para a gente lembrar. É até bom a gente lembrar, né, momentos em que a gente passou por noites escuras da nossa alma, como Deus tratou, como é que Deus fez com a gente, para a gente se alegrar em Deus. São motivos de alegria quando Deus nos restaura a certeza dessa salvação. A gente lembrar os meios que Deus utilizou para isso, para que a gente nunca em nosso caminhar a gente se desapegue desses meios, porque são eles que nos sustentam, né? E também para a gente ver como a gente pode ajudar irmãos que estejam passando por isso, que a gente sabe que a igreja, como corpo de Cristo, deve suportar uns aos outros. Então, a maneira com que Deus também utiliza para resgatar irmãos que passam por esse momento é a sua igreja. Então, que a gente possa estar com olhos atentos para irmãos que passam por situações similares, que a gente precisa estar presente como igreja para restaurar a certeza da salvação. Se algum irmão tem alguma pergunta, foi o fechamento da aula. Se alguém quiser fazer alguma observação, vou orar então para a gente encerrar. Pai amado, Senhor, muito obrigado, Pai, porque a nossa salvação não depende de nós, mas foi totalmente adquirida pelas obras e os méritos de Cristo, Pai. Muito obrigado pela certeza que o Senhor dá àqueles que são teus, através da Tua palavra, das Tuas promessas, da Tua aliança, Pai, que não se fiam na nossa fidelidade, mas na Tua fidelidade, Senhor. Muito obrigado pelos meios abundantes que o Senhor disponibilizou para que a gente possa ter a certeza e a segurança dessa nossa salvação, Pai. E mais ainda, muito obrigado pelo trabalho do Espírito Santo em nossos corações, que não deixa com que nós desfalecemos, mas sempre nos traz de volta a Ti, Pai. Sempre nos traz a dizer que não temos mais para onde ir, senão a Ti, que tem as palavras da vida eterna, Pai. Que o Senhor possa consolar o nosso coração nesse domingo, que o Senhor possa
consolar o coração daqueles que porventura estejam passando pela noite escura da alma, Pai, que a gente, como irmãos em Cristo, como corpo Teu, possamos ter os olhos atentos para cuidar e animar e estar juntos, suportando uns aos outros, Pai. Que o Senhor nos leve em segurança para casa e nos traga de volta à noite para dedicar ao dia do Senhor, sermos alimentados e fortalecidos em comunhão com os nossos irmãos, louvar e glorificar o Teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.